Todos nós passamos por uma reforma, seja ela psíquica, íntima ou emocional. A reforma, que é uma mudança, é uma forma de nos deixar em plena forma. Eu moro nessa casa, uma casa secular, situada nessa rua que poucos sabem. Há muito tempo, essa rua era chamada de a Rua do Teatro. Porque lá embaixo, lá perto do centro, na 13 de Maio, tinha o espetacular Teatro Municipal de Campinas. Mas um certo prefeitozinho, nada espetacular, nenhum talento para ser prefeito e muito menos gente, mandou derrubar. E 100 anos depois dessa casa construída, hoje mora um cidadão, sou eu. E esse cidadão que sempre sonhou em ser um grande artista, um grande escritor, tal qual o que deu nome a essa rua aqui, José de Alencar. Mas deixa pra lá. Águas passadas não movem moinho, não é mesmo? O teatro foi ao chão. Mas o sonho de ser um grande artista está aqui, no palco da vida. Vamos aproveitar e comemorar, né? Você sabe que dia que é hoje? Isso, sábado. Hoje é sábado. Então nós vamos passar o dia inteirinho gravando pra gente comemorar. Tá certo? Dá licença? Diana. Olá, boa tarde. Hoje é dia 30 de abril de 2022 e exatamente há 66 anos eu vim a este mundo para viver uma história. A minha história. No dia 30 de abril de 1956, no dia da pamonha, lá nos Cafundós das Minas Gerais, a minha mãe, que para mim foi um anjo que me serviu de portal para eu vir parar neste mundo, me hospedou em seu ventre por 9 meses, até que neste dia, 30 de abril, deu à luz a uma linda criança, que abriu a boca ao ver a luz do dia. Ao ver a luz da lamparina, pois era exatamente 2h10 da madrugada. E entre berros e gritos dramáticos, anunciou ao mundo a chegada de um arteiro manhoso, meio pragmático e meio lírico, que sou eu. E como toda criança recebe um nome, eu recebi o nome de Luiz Humberto Siqueira. E aos poucos eu fui crescendo, e comigo cresceu também uma louca vontade de escrever poemas, textos teatrais, contos. E de repente, lá estava eu no banco da escola aprendendo beabá. Quão apaixonante era descobrir o mundo por trás da escrita. E como na época não existia o computador que nos facilita tanto hoje, eu tinha que marcar todos os textos, escrevia nos cadernos, em folhas, em guardanapo, nos bares. Existia milhões de cadernos, caderno para poema, caderno para texto infantil, texto adulto, milhões e milhões de textos e desenhos. Ou então, quando eu comecei a datilografar, foi quando eu comprei a minha máquina Hermes Baby datilógrafa. Fica beleza! E como não bastasse, eu fui conhecendo o mundo da literatura, das histórias, dos poemas, dos textos, e me apaixonei. Eu queria ser um grande escritor, um José de Alencar, um Jorge Amado, uma Cora Coralina, um Shakespeare. E eu me apaixonei pelo teatro. Me enveredei para o mundo do teatro. Ser ou não ser? Eis a questão. Ser.
Oi, entra. Então, o meu mundo teatral começou quando eu estudava no ginásio, no antigo ginásio, né? A minha professora de artes, de educação artística, né, a dona Ana Maria Luísa, ela nos estimulava muito. A classe adorava, porque a aula de teatro era uma descoberta, principalmente para mim, porque eu estava saindo lá da literatura, escrevia os textos, e lá no teatro eu poderia concluir isso daí, poderia montar mesmo. Tá encaixando bem? Legal? Beleza. Então, e tinha um amigo, o Antônio Carlos da Costa, amigo de luta mesmo, e do palco até hoje. Nós escrevemos, montamos, atuamos, dirigimos, fizemos cenário, tudo do espetáculo, um drama chamado Dilema de uma Mãe. Olha só. Olha a escrita, olha o texto, Hermes Baby. Dilema de uma Mãe foi um sucesso. 870 pessoas de pé nos aplaudindo os meninos que pela primeira vez tinham montado um drama. Tinha as nossas famílias, os amigos, diretores das escolas, o anfiteatro do Allan Kardec estava super lotado. E nós percebemos ali o quão gostoso era dirigir, criar, produzir, atuar, transformar as nossas ideias em algo palpável, em que o público poderia tirar proveito disso, como entretenimento, como conhecimento, como informação. O teatro estava entrando para a gente como ferramenta transformadora e isso era muito bom. E como se não bastasse, continuamos depois, eu e o Antônio Carlos, cada um no seu caminho, cada qual com seu avental, enfrentando o seu próprio temporal. E como eu já tinha experimentado o que era produzir, o que era escrever, o que era atuar, dirigir, fazer cenografia, maquiagem e tudo mais, eu nunca mais saí de cena, nunca mais mesmo. E no ano seguinte, um ano depois, quer dizer, eu e meu amigo de palco, o Antônio Carlos da Costa, montamos a companhia Sotaque. E ficamos um bom tempo trabalhando juntos. Até que um dia, em 1985... Em 1985, eu fundei a Contente, Companhia Tempo Teatral. E com a Contentina eu viajei pelo... quem é a Contentina, sabe não? A Contentina é uma velha combosa 1967 e viajamos pelo mundo afora, levando os meus espetáculos e os meus sonhos, realizando com isso o meu grande sonho, ser artista. Ai, que saudade que eu tenho daquele tempo. Ai, que saudade daquelas viagens com a Combosa 67. Com a trupe brigando dentro da Combosa, dormindo, peitando também. Ai, que saudade. Ai, que saudade. E depois de ter passado, ou pelo menos ter conhecido mais aprofundadamente o mundo da literatura e do teatro, eu me enveredei pelo mundo das artes plásticas. Sim, comecei pela cenografia. Trabalhando com um grande artista plástico, Geraldo Jürgensen, arquiteto, joalheiro, aquarelista. Hoje nós não o temos mais entre nós, mas temos a fundação, caso vocês queiram conhecer. É fácil de descobrir hoje através do Google. Geraldo Jürgensen, um grande artista, meu pai artístico. Está aqui a primeira maquete que ele fez para a Companhia Tempo Teatral do espetáculo Feche os Olhos e Diga Assim, Blim Blim. E
depois, um dia, eu tive a liberdade e perdi o medo e mostrei para eles os meus primeiros traços de desenho, pois eu já queria ser um artista plástico. Aqui trabalhei com o Nanquim, apenas mostrando a minha capacidade de traços, aqui a criação. Um dia ele pediu para eu criasse coragem e trabalhasse com cores, e assim eu fiz. E encerrei um ciclo branco e preto. E lá fui eu. Da cenografia, dos desenhos em preto e branco, coloridos, a arte das grandes galerias. Ah, quão bela aquela época, onde a arte era de fato valorizada. Quantas galerias de arte em plena atividade, quantos encontros dos artistas, quantas trocas, quantas informações, que universo! E naquela época havia alta rotatividade de exposições, cada qual melhor que a outra, todas com boas obras de arte, todas. E eu, aquela criança apaixonada pelas artes, agora um jovem, via tornar cada vez mais reais os meus sonhos, convivendo e expondo com grandes artistas tais como Tomás Perina, Egas Francisco, Mário Bueno, Enéas Dedeca, Geraldo Jürgensen, Raul Porto, Dimas Garcia, Toledo, Píndaro Zerbinati, Maria Helena Mota Paz, Bernardo Caro, João Bosco, Maria Badaró. Ah, uma tonelada de gente boa. E de repente lá estava eu, cada vez mais dentro do mundo das artes, dentro daquela magia, cada vez mais desfrutando daquela beleza toda. Eu e o mundo das artes. Eu me embebedava com este universo, convivendo diretamente com os grandes nomes do teatro brasileiro. Jardel Filho, Paulo Gracindo, Grande Otelo, Antônio Fagundes, Raul Cortez, Paulo Outram, Laura Cardoso, Lima Duarte, Paulo Goulart, Carlos Zara, Sérgio Mamberti, Stênio Garcia, Flávio Migliaccio, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Cuoco, Marco Nanini, Neila Torraca, Marieta Severo, Marília Peira, Eva Vilma, Fernanda Montenegro. Ah, quão belo era o nosso céu teatral, iluminado por tantas estrelas. Quão belo era. E não menos brilhantes, os artistas campinenses também me transportaram para o mundo mágico das artes. Foram eles, Doutora Leia Zegiati, fundadora do tão consagrado Conservatório Musical Carlos Gomes, os violinistas Professor Antônio Carlos Gomes e Ricardo Campani, Professor Edgar Riso, Professor Benê Rodrigues, Professor Jonas Lemos, Professora Sara Lopes, Professor Luiz Otávio Bournier, Professora Yara Cotes, Professor Abílio Guedes, Professor Amadeu Tille, Professora Tereza Aguiar, Professora Malu Lopes e também Getúlio Grigoleto, Fernando Greco, Marco Guilhardi, Benê Silva, Walter Riz, Ricardo Porto, Hilda Faiane, Joel Barbosa, Joel Dornelas, Nilson Barbosa, José Roverato, Gesso Seda, Vado, Valdo de Matos, Robson Lodo, Ruth Elizabeth e o meu primeiro companheiro de palco do Dramalhaço de Lema de uma Mãe, Antônio Carlos da Costa, que seguiu firme com talento e competência na administração e gerência da Sotaque, tornando-a um dos melhores teatro e escola particulares de Campinas. Aplausos Tó, como ele carinhosamente é conhecido. Ah, inesquecíveis anos dourados das artes, quando circulavam, vindos do eixo Rio-São Paulo, os mais belos espetáculos do teatro. Campinas era a meca das artes.
Essa longa e profunda passagem pelo mundo das artes contribuía cada vez mais com riquíssimas informações teóricas e práticas, formando-me ator, cenógrafo, teatrólogo, produtor, diretor, roteirista, artista plástico, escultor, professor de teatro e me trazendo mais próximo da sétima arte, que me foi apresentada no momento exato, pois agora eu me sentia devidamente preparado para poder me entregar de corpo e alma, alimentando devidamente o meu mais recente sonho, o cinema. Na faculdade de cinema, participei do primeiro curta-metragem como ator, Despertar. E desde o trancamento do curso, em 2009, passei a frequentar o MIS, Museu de Imagem e Som, e busquei estar sempre no universo do cinema, vendo e debatendo os bons filmes de arte, com uma galera devidamente informada sobre a sétima arte. Ainda no MIS, participei de vários cursos sobre cinema, ministrado por profissionais competentes tais como Orestes Toledo, Ricardo Pereira e Joaquim Andrade. Sob a direção do mestre Orestes Toledo, atuei nos curtas Estado e Evolução, Boa Praça, Delírios, entre outros. Durante minha permanência no MIS, como aluno e frequentador do Cineclube, criei 3 curtas-metragens, utilizando o Palácio dos Azulejos, belíssimo prédio de arquitetura colonial, onde está instalado o MIS, e produzi em 2021 o longa Mise en Scène do Tempo, que é composto, a soma dos 3 curtas, junto com o grande parceiro da sétima arte, o Tinho Bonfim, diretor de fotografia de 2 curtas, e o cinegrafista Helder Bernal. Também participou deste projeto como diretor de fotografia de um dos curtas. No Instituto Hilda Ilst, participei como ator e produtor de arte nas webséries Entre Linhas e A Morte do Padre Lorenzo. Ao longo dos últimos 10 anos, tenho me dedicado à sétima arte, tendo participado como ator, produtor nos curtas e longas A Chave, com edição do meu amigo Diego Almeida, O Combate da Venda Grande, da EPTB Campinas, dirigido por Bruno Fantini, O Lucro Acima da Vida, de Nick Nilsson, Fórmula Selvagem, de Flávio Carnielli. Ainda com o parceiro das câmeras, como diretor de fotografia e editor, produzi em 2017, como roteirista, ator, diretor, cenógrafo e diretor de arte, outro longa, O Último Gol. Quase meio século de arte nos poros, no sangue, na alma. Ainda ontem um ser nada espetacular e sem talento algum derrubou um teatro espetacular. E hoje um serzinho boçal, armado de ignorância e tudo mais, esculhamba a nossa cultura, valorizando cada vez mais o fabrico e o uso de arma. Não é fácil. Nunca foi e nem nunca será. Mas poderá ser, se os governantes se humanizarem, em vez de endurecerem seus corações, massacrando cada vez mais os que sonham com a arte, fazendo dela o bálsamo vital. E sabe que dia é hoje?